boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. Boa tarde, pessoal. Então, hoje sou eu que vou começar aqui a conversar com vocês. Nós estamos no livro 3 das Leis Morais, capítulo 6. Vamos hoje falar da lei de destruição. Só para um pequeno repeteco, né? Quando começamos o livro 3, falamos da lei divina e depois das leis morais. A primeira foi a lei de adoração, depois a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação e hoje nos cabe a lei da destruição. Teremos vários itens. Hoje vou abordar com vocês a destruição necessária e a destruição abusiva. É o nosso tema hoje. Vamos começar com a questão 728, né, que é a seguinte. É da lei da natureza a destruição? Resposta dos espíritos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Puxando aqui, né, a nossa conversa muito rapidamente para o que conversou o Vidal aí sobre físicas, químicas e etc. Aqui acho que a gente tem aquela lembrança, né, da lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Então, eu vejo que aqui, né, nós vamos nos transformando fisicamente, né, quando deixamos esse corpo, voltamos encarnando em outra roupagem, em outra vestimenta física, e também vamos mudando internamente, né, faz parte do nosso crescimento espiritual. Mas vamos lá, continuando aqui para a nossa questão 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais, ou seja, da divina providência? Resposta dos espíritos. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia se tornar excessivo, e a utilização dos despojos do invólucro exterior a que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa, ou seja, se aprimora, né? Entenda aí como se elabora, como se aprimora por essas transformações. Então, vou trazer aqui algumas considerações, né? Aí chamadas de destruição necessária, que é sobre esse tema. O que chamamos de destruição são os processos que Deus utiliza sob forma de progresso para tudo o que existe. Nada no mundo se faz sem a permissão de Deus, e Ele somente permite o que é necessário para o progresso dos seres viventes. Se não fosse assim, sendo o Senhor da inteligência suprema, Ele não permitiria que as coisas e os seres vivos fossem destruídos. Não haveria lógica nisso, né? Não seria lógico, não seria divino. Por quê? Por que é assim? E aí, trago a vocês as seguintes considerações, né? O que se vê com mais evidência, né, nesse caso essa destruição em favor uns dos outros, né? Essa matança dos animais com o objetivo de alimentação das criaturas. É o que fazem os animais e mesmo os homens, ainda no caminho evolutivo, que se servem ainda dos animais, né, nossos irmãos animais, irmãos menores, né, se assim chama, de evolução diferente da nossa, como alimento. E aí eu trago aqui Miramês, né, que naquela coleção Filosofia Espírita, que eu gosto de consultar muito, ele nos coloca que o homem, nesse caso, no caso de se utilizar dos animais como alimento, ele está cumprindo o seu papel de instrumento para que os animais também cumpram o seu papel, porque eles têm que evoluir e faz parte da evolução deles. Aí até a gente poderia conversar um pouco mais rapidamente sobre isso, mas o que nos traz Miramês é que eles também precisam evoluir e passariam, então, por essa situação de serem criados para a sobrevivência dos outros, já que faz parte dessa lei da destruição, né? Mas Miramês também nos reforça, ele nos lembra que os espíritos de alta estrutura espiritual, eles têm missões mais apuradas a cumprir, eles não fazem parte desses ciclos de que o homem que cria para que se alimentar desses animais, né? Já, inclusive, traz exemplos de que não se fazia esse tipo de alimentação. Espíritos de alta estirpe não fazem parte desse tipo de alimentação. Podemos usar Jesus, né, nosso Mestre Jesus, como exemplo. Ele, segundo o que a gente sabe, ele não se alimentava de carne. E ainda reforça, né, Miramês reforça que cada alma está no lugar que lhe diz respeito, naquele momento, naquela encarnação, né? E aí voltamos aqui. Então, se Deus é onisciente, quando ele fez a humanidade, desde o seu princípio, ele já sabia de tudo que deveria ocorrer na sua marcha evolutiva. Ele mesmo traçou todos esses pormenores da vida para as criaturas. E a gente percebe essa sua serenidade em todos os acontecimentos que fazem parte de uma evolução espiritual de uma criatura de sua criação, né? de um ser de sua criação. Então surge para nós o seguinte questionamento: por que os seres vivos se destroem reciprocamente? Na verdade, há para tudo uma finalidade, né? Uma finalidade divina,
que nos criou para passarmos por essas transformações que são constantes no palco da vida. O invólucro da alma é como uma veste que pode e deve ser utilizado para outras necessidades, além de ajudar a força divina que o comanda. Nos assombramos com processos de destruição, tais como as doenças, a fome, as guerras, mas muitas vezes também esquecemos que existem seres humanos que morrem também pelos vícios, né, que chega a ser também um tipo de, né, destruição, na verdade, uma autodestruição. A gente pode considerar isso como suicídio lento, e que deve ser utilizado, né, essas lições para a educação da sua alma e educá-las, despertá-las, na verdade, para uma vida que seja maior e uma vida melhor no seu futuro, né, com os esclarecimentos que nos traz Jesus, eles nos alerta para esse tipo de comportamento. Então, deixa eu ver aqui. No entanto, né, com toda a misericórdia que foi trazida por Jesus através de todas as suas palestras, suas parábolas, de suas conversas com aqueles irmãos que estavam ali na época que ele esteve aqui entre nós, e ele, né, morreu, né, em nosso favor, também ele também nos trouxe, né, nos deixou em tanta misericórdia do Pai Divino, ele nos prometeu que seria enviado um outro Consolador, que para nós o entendimento é que que chegou para enriquecer a nossa consciência, mas que chegou através da doutrina espírita, né? Eles têm mais alguma coisa aqui que eu posso consultar. Então, vamos dizer assim, a conclusão desse item é o seguinte, que Deus não criou a vida, né, para a satisfação e regalo dos homens, a menos que ela não tivesse um objetivo maior para a vida que comanda a matéria. Então, o Pai está vendo tudo o que se passa e somente deixa acontecer o que é necessário para a nossa vida. Morrer, na verdade, é nascer para uma outra dimensão que é melhor do que a anterior, e principalmente quando se morre para uma finalidade maior. Então, para tudo há uma finalidade, né? Esse desencarne, essa destruição que ocorre, por exemplo, a questão da alimentação. Questão 729. Se para a regeneração dos seres se faz necessária a destruição, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Resposta dos espíritos. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Considerações que eu fiz aqui. A palavra destruição, ela inicialmente nos traz à mente um certo medo e para alguns até terror, né? Mas ela é apenas um sinônimo para mudanças, transformações, mutações que são necessárias para o princípio inteligente, ou seja, para o nosso espírito, para que ele tenha a capacidade de entrar em outra dimensão de vida. Como espíritos que somos, perdemos somente o corpo físico nessa mudança. E essas mudanças são necessárias para a continuação e o nosso adiantamento espiritual, nossa evolução espiritual. A regeneração das almas, ou seja, nossa reencarnação, é o ponto de início para novos entendimentos e, em muitos casos, para essa devida regeneração, enquanto estamos encarnados, é preciso que venham algumas sacudidas aí, né, que a gente às vezes recebe na vida, sob forma de dor, sob forma de decepções, né, que nos sacodem por fora, por dentro, ou no momento que mudamos de veste, né, ou que chegamos a despertar para o espírito, ou seja, quando a gente também desencarna. Gostaria de trazer também uma outra questão que eu achei muito interessante, que foi trazida por Miramês, é que, hoje em dia, né, a relação do ser humano com o desencarne, né, com a morte do corpo físico, ela veio mudando ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Antes, né, tempos atrás, as pessoas enxergavam só a perda do corpo físico, então como se a essência
desaparecesse, né? Então, haviam muito choro, muito desespero com isso, ou, às vezes, alguns povos, como, por exemplo, os egípcios, eles se preocupavam de que a pessoa tivesse, é, a, morresse alguém junto para dar um suporte, por exemplo, para quem fosse para o que eles entendiam, para o outro lado. Então, faziam-se sacrifícios humanos para algumas questões, para algumas pessoas acompanharem, né? No Egito era muito comum, morria o rei e morria também, levavam algumas pessoas que iriam servi-lo naquela vida espiritual, né? E essas manifestações assim de dor também, muitas vezes em alguns países como a Índia, por exemplo, as mulheres elas quando perdiam seus maridos, elas às vezes se queimavam também junto, que eram coisas muito mais difíceis. Hoje em dia, com os nossos esclarecimentos, que entendimento que há uma passagem para outra vida, que daqui nada levamos, né, que não há essa necessidade de acompanharmos aqueles que foram, até pela nossa tristeza, né? Nossa vida não acaba, temos que continuar a nossa caminhada individual. Essas coisas foram mudando, então hoje em dia nós temos mais as questões relacionadas às preces, às orações, né, que são feitas em favor dessas pessoas. Então, essa destruição deve ser entendida como sinônimo de renovação e traz também, né, Miramês nos traz um alerta de que nós não devemos apressar essa renovação, não devemos encurtar a vida para que essa renovação se faça mais rapidamente. Nós temos que, Deus deu para a gente meios de preservar a nossa vida, métodos de conservação da saúde, para que essas almas não tenham que sair do seu corpo antes do tempo, né? Todas as mudanças internas modificam a nossa vida interna. Essas são a boa destruição que poderemos ir fazer em favor da humanidade. A nossa reforma íntima, a nossa mudança de comportamento, ela se reflete no nosso universo particular, na nossa família, nos nossos vizinhos, e aí assim por diante, né? Na nossa cidade, no nosso país e no nosso planeta. Bom, e sim, uma reflexão final aqui sobre isso, é que quando temos as grandes catástrofes, como às vezes temos guerras fratricidas, ou natureza que dá sinais de revolta contra os homens, não é culpa somente de alguns seres humanos ou das nações. Então, nesse caso, todas as pessoas que estão envolvidas estão num karma coletivo como devedores. Então, na verdade, ela também faz parte de uma destruição necessária para que aquele processo se passe e as pessoas, né, os espíritos que estão ali envolvidos, passem para um novo estágio para poder retornar e continuar as suas lições, né? Questão 730. Desculpa, eu preciso até agilizar um pouquinho, que a gente era tanta coisa para falar, eu preciso agilizar um pouquinho, que eu tenho 4 questões, eu tenho mais 2 a conversar. Questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra de males desta, sendo, pois, mais do que desejar do que de temer. Porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ele é sempre motivo de apreensão. Resposta dos espíritos. Já dizemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Quando encarnamos, temos, né, um projeto reencarnatório a cumprir. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, já falamos nele na lista da conservação, né? Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz ainda que ele pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilatação que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende apenas mais vezes a sua estrela lhe rende graças mais vezes a sua estrela do que ao seu Criador, né? Ou seja, coloca na própria sorte, né, do que na providência divina essa moratória aí que ele, né, recebe. E aí nós temos aqui uma discussão também levando em consideração o instinto de conservação, né? O medo da morte é comum entre os homens.
comum entre os homens é, na verdade, uma proteção para que eles não venham sair da terra antes do tempo. Muitas vezes, né, as pessoas, no momento de desespero, uma pessoa poderia acabar por fazer uma autodestruição. E esse, já conversamos, não é o caminho, né? O caminho não é por esse. Esse procedimento pode lhe custar muito caro, reparos dolorosos, tanto no mundo dos espíritos, mesmo na volta à Terra, né, a sua encarnação, e novas vestes com a marca de que usaram dela para sair. Nós sabemos que o perispírito fica ele é danificado, e aí a pessoa, ao voltar a encarnar, ela vai estar com o seu perispírito marcado, e vai ter, por isso, consequências, dificuldades nessa encarnação, a depender de como ela veio a desencarnar, né? Há muitas referências sobre isso na obra de André Luiz, né? A razão nos diz, quando usamos com o coração em Cristo, que devemos sempre atender a um instinto dentro da ponderação que nos traça a moral evangélica. Miramês também nos coloca que aos espíritos, também, embora despidos da vestimenta carnal, eles também têm os impulsos de conservação em muitas áreas que eles devem respeitar. Nós sabemos que esses espíritos, eles nos orientam em nossa caminhada. Então, eles não podem também, né, muitas vezes querem nos ajudar mais do que as leis permitem, e isso eles não podem fazer. Então, eu acredito que tenha sido essa questão que foi levantada primeiramente. Os espíritos nos orientam em nossa jornada enquanto encarnados para que, por todos os meios que eles dispõem, através de palestras que eles trazem, né, a gente para ouvir, através de inspirações, de orientações em sonhos, né, todos os meios que eles podem dispor, para que eles evitem que nós passemos por perigos, né, evitem a nossa queda, e assim nós não sejamos guiados por cegos, né, e não cairmos nos mesmos abismos, né, os abismos dos ignorantes. É importante lembrar que o homem deve procurar o prolongamento da sua vida pelos meios lícitos que se encontram ao seu alcance. Não devemos esquecer da força que tem a oração, a água fluidificada, o passe, o culto do evangelho, as reuniões de estudos evangélicos, porque tudo isso harmoniza, né, a nossa fé, a nossa mente, o nosso corpo, nos traz um lastro, né, de fé e de esperança, uma alegria e uma coragem para que a gente possa superar esses obstáculos que nos surgem em nossa caminhada, né? Viver, a gente sabe que não é fácil. Por fim, quando fala a nossa voz interna, e desaparece a morte, surge a vida em qualquer estágio da evolução da alma. A nossa doutrina, a doutrina espírita, é esse mesmo Jesus de novo na Terra para conversar com os homens e nos ajudar a sermos mais felizes. Quem dá a vida é Deus, porém o homem deve e pode conservá-la, né? Nós estamos hoje falando de conservação, da lei de destruição, como ela deve ou não deve ser, deve ser entendida. E, por fim, a questão 731, por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Resposta dos espíritos. É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Estamos aqui falando dos agentes de destruição. Então, a destruição é necessária em todos os rumos da criação de Deus, pois ela é um movimento que flui do próprio amor do Pai, e mais tarde isso poderá ser compreendido com mais profundidade. Então, às vezes, a gente não tem entendimento do que nos acontece, né, porque temos, às vezes, uma visão limitada, porque estamos encarnados, ou porque só estamos enxergando aquilo que está próximo de nós. Né? Às vezes, tem uma frase que a minha mãe gosta muito de falar, que quando Deus fecha uma porta, ele nos abre uma janela. É aquele horizonte que a gente não está vendo ali, muito próximo, né, de nós. A gente tem que abrir o nosso horizonte.
Ao lado da destruição, Deus colocou o regulador cósmico, o instinto de conservação, para que mantenhamos o equilíbrio. Os agentes naturais de todas as transformações fazem com que tudo se eleve, desde a matéria primitiva até os espíritos, mesmo os mais iluminados. Tudo muda, tudo se transforma para o melhor em todas as direções da vida. Pela análise que a razão nos permite fazer, ela nos dá o entendimento das mudanças, mesmo das próprias guerras e das convulsões da natureza. Como eu falei, né, dos desencarnes coletivos. Alguma razão há por trás de que isso ocorre, né? Todos nós somos testemunhas de todos esses movimentos todos os dias, no valor das mudanças de dentro e de fora de nós. Nesse caso, vemos que a reencarnação é uma bênção de Deus e a própria matéria ocupa-se em se transformar porque ela se eleva no calor da alma. Se vem a dor para impulsionar o espírito para a frente, despertando, vem o remédio em várias outras modalidades de tratamento para regular essa dor, de maneira a nos dar esperança e não sermos impedidos de todo o trabalho. Portanto, por enquanto, a humanidade precisa da destruição mais acentuada para crescer, e muitas vezes isso é o aguilhão que espanta os que não estão preparados. Quando a gente, às vezes, vê uma destruição muito forte, é quando a gente vê pessoas se unindo em favor de outros, né? Não precisava ser assim, mas nesses momentos nós vemos que a força, né, do amor, ela fala mais forte. Em muitos casos, a natureza usa os próprios homens como instrumentos, né, como eu acabei de falar. Cabe a nós todos estudar e meditar para melhor compreender a bondade de Deus e a sua sabedoria na direção do amor divino. Miramês nos traz algumas questões aqui, nos lembrando que o Senhor ama todos de forma igual e cada criatura que recebe esse amor recebe esse amor de acordo com o grau que ela já alcançou. Ou ela recebe e ela entende, né, esse amor no grau que ela já alcançou. A destruição natural não significa o mal, e sim uma bênção do Criador para a elevação das criaturas, a elevação das coisas. É isso, gente. São as questões, as considerações que eu trouxe. Agora eu vou passar a minha palavra para o Celso. Para o Celso, né? Acho que é o outro. Sim. Você. Obrigada, Estou Celso. presente. Você sumiu aqui das quadrinhas. Aqui. Então, a palavra é sua, meu querido. Você não me vê, mas eu ainda estou encarnado. Não, você estava só escondidinho. Agora é a minha vez. Obrigada. Legal. Boa noite a todos, todas as dimensões da vida. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Primeiramente, eu gostaria de saudar o nosso querido parceiro ali, Paulinho, com seu sorriso magnético de sempre. Apesar de ser tricolor, ele está rindo mais ainda, né? Que o Fusão venceu ontem, mas isso passa, tudo passa. Tá certo? Então, vamos lá. Dando sequência ao nosso estudo, à nossa conversa, dentro da lei de destruição, né? Na questão 732. Eu só gostaria de fazer uma consideração que esse nome destruição ele dá uma impressão ruim, né? Por tudo que a Elizabeth falou aí, não é ruim. São coisas boas, é renovação, é transformação, é regenerar, é renascer, está lá na 728. Então, esse nome, lei de destruição, fica um troço meio pesado. Podia ser lei de renovação, né? Lei de transformação, mas está tudo certo. Então, a pergunta é, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ou seja, a necessidade de renovar, refazer, regenerar é a mesma em todos os mundos? E aí a gente tem que dar uma paradinha aqui e lembrar que os mundos não são os mesmos. Existe uma diferença entre os mundos. Existe até uma escala, uma escala que vai graduar didaticamente esses mundos. E para a gente dar uma lembradinha, nós temos um mundo de expiações e provas. Antes dele, de onde nós provavelmente demos uma passadinha também, mundos primitivos, expiações e provas. Aí vem regeneração, que é o nosso próximo alvo, felizes
e os celestes ou divinos. Isso está aqui, bem aqui, ó, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se os mundos não são os mesmos, essa lei não se aplicará da mesma forma em todos os mundos. Essa lei existe? Existe. Ela alcança todos? Sim. Mas como ela se processa? Não. Porque existe diferença, vou falar das humanidades, existe diferença das humanidades que ali estão. Então, se num mundo menos evoluído que o nosso, a lei de destruição ela precisa ser mais rigorosa, ela precisa ser mais dura, num mundo superior ao nosso, ela não é tão dura. Ela existe, mas ela vai ser modulada de acordo com aquilo que se apresenta lá. Então, vou repetir a pergunta. A necessidade de transformação é a mesma em todos os mundos? Resposta. A necessidade de destruição é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Então, quanto menos material, menos intensidade essa força de renovação e transformação existe. Ela atua com menos força. Por quê? Supostamente, e a gente acredita nisso, a gente crê nisso, as criaturas que estão nos mundos superiores já deixaram para trás muitas das coisas que nós trazemos aqui e que nos prendem ainda aqui na matéria e que fazem com que essa lei seja mais dura para nós. Mas nos mundos mais acima, a gente pensa que não é assim. Ela cessa quando o estado físico e moral estão mais depurados. Olha que lindo. Nos mundos mais avançados que a Terra, as condições de existência são completamente diferentes. Então, todos nós que reclamamos da dureza do mundo de provas e expiações, temos a esperança logo ali na frente. Os mundos renovados, os mundos regenerados, os mundos superiores nos aguardam. E essa possibilidade ela é real. Basta que a gente faça o nosso dever de casa, se empenhe e, no nosso tempo, com o nosso merecimento, nós alcançaremos isso. Então, a gente reclama, mas nós merecemos estar aqui, num planeta de provas e expiações, com uma lei de destruição dura, que nós não temos condições, não temos elevação, não temos mérito para alcançar algo diferente. Então, o que nos cabe é isso. O que tem para a gente hoje é isso. Na questão 733, olha, a necessidade de destruição, ou entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade de destruição? O sempre aqui é que fica ruim, né? O sempre. Sempre dá uma ideia para a gente que nunca mais, será para sempre, aquela coisa, sabe? Eternamente. Não, não é assim. Nós acabamos de ver o processo de evolução dos mundos. É um processo. Então, enquanto aqui nós estivermos num planeta de provas e expiações, a lei vai ser desse jeito. Lembrando, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que nós estamos em pleno processo de transição planetária. Aliás, isso não é novo, porque desde os tempos de Jesus ele já dizia que os tempos são chegados. Se os tempos são chegados, é um processo contínuo. Lembra que no nosso próprio planeta nós já tivemos aqui situações bem mais duras, com menos entendimento, com menos consciência, com menos entendimento moral, com menos tudo. Nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo. Então, esse sempre aqui, ó, a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens na Terra? Não. À medida que o planeta progride, na medida que a humanidade que está aqui progride, essa lei vai se suavizando, ela vai tomando outro rumo. Vamos ver a resposta. A necessidade de destruição diminui no homem, ó, à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. Amigo, à medida em que a gente vai deixando de torcer para o Fluminense, vai torcendo por umas outras cores e tal, você vai evoluindo. Eu queria que o Paulinho sorrisse agora. Aí, garoto! Ele vai deixar de ser tricolor e vai alcançar um outro negócio. Por enquanto, ele é tricolor, está certo. Mas, na medida que ele evoluir, percebe, caramba, eu não preciso mais disso. Então, ele já não vai mais sofrer com derrota, com empate, com VAR, não vai sofrer com nada disso.
porque ele vai se distanciar dessas coisas que aqui ficaram. Então, é por isso que se observa o horror à destruição crescer com o desenvolvimento intelectual e moral. Nossa, nós ainda vivemos num planeta de muitas guerras, de muitas dificuldades, fome, miséria, todo tipo de escassez, mas quantos de nós já não achamos ou não pensamos que deveríamos estar numa situação diferente, com menos desigualdade no mundo, com menos isso, com menos aquilo, todos nós. Então, na medida em que a gente evolui moralmente, a gente vai se distanciando dessa coisa que lá atrás para a gente era uma certeza. Então, hoje é diferente. Vai ser para sempre? Não. O planeta vai evoluir, nós vamos acompanhar essa evolução e o céu não é o limite. Tá legal? Vamos na 734. Em seu estado atual, tem o homem o direito ilimitado de destruição sobre os animais? Gente, direito ilimitado. Primeiro, a gente tem que falar assim, com uma consciência, com o desenvolvimento do pensamento, com o crescimento, com o alargamento das nossas percepções enquanto seres, criaturas divinas e tal, a gente não pode imaginar ter direito de matar qualquer outra criatura desse universo, sei lá, desse multiverso criado por Deus. Nós não temos esse direito. Nenhum. Agora, quando ele fala assim, direito ilimitado, piorou. Ficou pior. Se nós não tínhamos direito, ele passa a ser limitado por quê? Agora, existe uma situação que a gente pode levar em consideração, que é a necessidade de alimentação. Certo? Se nós cumpríssemos o que tinha que ser cumprido, o que deveria ser cumprido na necessidade de alimentação, tá beleza, faz parte do processo. Mas nós aqui temos o péssimo hábito de utilizar animais das mais difíceis formas, até mesmo com crueldade. Existem esportes que utilizam animais como alvo. Existem situações que é nobre você caçar um outro animal. Como é que pode isso? Que direito é esse? Da onde vem isso? Quem disse isso? Está escrito aonde? Então, isso faz parte da nossa animalidade, nossa ignorância. Lembrando que dentro da natureza, quando a gente fala assim dentro da natureza, parece que a gente está fora dela, né? Mas não. A gente observa a natureza, os nossos irmãos inferiores na escala, nenhum deles mata por esporte. Nenhum. Nenhum acumula para vender para o outro. Nenhum. Nada se estraga na natureza. Se você já observou algum daqueles séries, seriado, Mundo Animal, Planet não sei o quê, Mundo Selvagem, você vê lá, né, na savana, no Serengeti, sei lá onde, você tem os grandes predadores, né, que pegam as suas presas, comem o que tem que comer, e aí você vem um outro se alimenta, não sobra nada. Quando aparentemente não tem mais nada, aí você vai entrar com o processo das bactérias e fungos, que vão devolver toda aquela estrutura para a natureza, para que possa se formar novos compostos. Uma coisa muito importante que eu acho que você falou, conservação e destruição. Tudo está ligado ao equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso aí. E nisso, a gente observa a sabedoria do Criador. A gente vê o próprio Buda falar sobre o caminho do meio. A gente vê o taoísmo, né, que vem com a figura do Tao, que tem as duas metades. Então, conservação e destruição são duas faces de uma mesma moeda. Que a gente tem que ter muita consciência, muita sabedoria. Se não tiver, pedir sempre para que a gente possa
tomar as decisões mais certas e mais seguras, para que a gente possa não estar caminhando fora daquilo que diz a lei de Deus. Porque ninguém está no lugar errado. Todos nós estamos no tempo, na companhia, nas situações, seja elas quais forem, mais propícias e mais adequadas à nossa evolução espiritual. E quando você falou de destruição como morte, né? Talvez as pessoas ainda tenham uma ideia da mecânica clássica lá que o Vidal falou antes, ver as pessoas como corpos, conjunto de átomos que está ali, agregado que está ali, junto, né? Nada mais é do que uma combinação que foi feita e que foi... Opa, voltou o titular. Acho que agora vai, hein? Oh, meu Deus. Agora vai. Paulinho, não ri não, hein? Não ri não. Isso é coisa de tricolor, parceiro. Que isso, hein? Então, na questão 735... sim, deixa eu só responder, né? A 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de matar os animais? Resposta. Esse direito é regulado pela necessidade que o homem tem de assegurar a sua alimentação e a sua segurança. O abuso nunca põe em direito. Beleza. 735. O que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades da segurança? Uma pergunta. Da caça, por exemplo, que tem por objetivo apenas fazer e destruir sem utilidade. Já tenho uma meia resposta aqui na anterior. Então, destruição que ultrapassa os limites da necessidade da segurança. Vamos direto na resposta. Destruir sem um objetivo útil caracteriza a predominância dos maus instintos sobre a natureza espiritual. Lógico. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos mais próximos da animalidade. Então, os instintos que vêm são os instintos da natureza material da animalidade. Nós deveríamos ficar atentos, porque se nós já temos o raciocínio e nos deixamos levar facilmente pelos instintos, é preciso prestar atenção nisso. Nós somos capazes de cometer atos insanos que, de repente, quando a adrenalina cai, você põe a mão na cabeça e se arrepende. O que foi que eu fiz? Porque fomos controlados pelo esse instinto, por essa animalidade. Devemos superar isso ao longo do processo evolutivo. Mas a gente já pode começar a pensar quem é que está nos guiando, que é a parte racional, que nos leva à angelitude, ou a parte instintiva, que nos prende à animalidade. Tá? Então, veja bem a resposta. Destruir sem um objetivo útil caracteriza a predominância dos maus instintos sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais apenas matam para satisfazer suas necessidades, mas o homem, que é dotado de livre-arbítrio, de escolha, destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. A própria consciência não vai cobrar. Porque, nesse caso, o homem cede aos seus maus instintos. Beleza? Então, vamos já fechar aqui na 736. Os povos que são excessivamente escrupulosos em relação à destruição dos animais possuem algum mérito? A pergunta é boa. Nós sabemos que existem povos e lugares que preservam determinados animais em detrimento da alimentação da própria população. Um animal vira intocável, isso, aquilo, tem direitos que a própria população não tem. Isso é um exagero. Segundo, nós vamos ver aqui. Resposta. Esse sentimento, embora louvável em si mesmo, torna-se abusivo quando praticado em excesso. Seu mérito é neutralizado por abusos de outros tipos. Entre esses povos existe mais temor supersticioso do que verdadeiramente bondade. Então, o cara vai preservar um determinado animal
porque está ligado a uma tradição religiosa, alguma coisa assim, há uma proibição de qualquer coisa, você não pode comer aquilo, então você elimina, mata, extermina direto. Ou esse animal faz parte de um panteão, tal, não sei o que, você não pode também. São exageros, porque você priva a população de ter melhores condições de vida, alimentação, nutricionalmente falando, de tudo. Você não permite que as pessoas também possam utilizar desses animais para ganhar o seu sustento, já que eles são intocáveis. Eu não estou dizendo que você vá pegar esses animais e maltratar de uma certa forma, mas alguns até poderiam servir de meio de transporte. E não é o que acontece. Então, é um exagero. Esse exagero baseado no medo, baseado no desconhecimento, baseado no temor de uma pena, de um castigo que poderá vir ou não, às vezes paralisa e bloqueia o desenvolvimento de uma determinada região. Tá? Então, a gente fica aqui com esse entendimento de que a lei de destruição, como uma lei maior, ela é uma lei que sempre trará benefícios. Nenhuma lei maior, nenhuma lei divina tem como função destruir qualquer coisa que seja da própria criação. Seria um contrassenso. Então, todas as leis, inclusive a lei de destruição, estão a nosso favor, a nosso benefício. O que acontece é que a maioria de nós não tem esse entendimento. E aí acaba se perdendo e metendo os pés pelas mãos. Tá bom? Então, faltam uns poucos minutos. Eu encerro aqui e passo a bola para a nossa querida Elizabeth mais uma vez. Paulo, você quer finalizar quer falar mais alguma coisa? Só uma frase de Gandhi, que ele falou o seguinte: se cada um no mundo tomasse para si o que lhe fosse necessário, não haveria fome no mundo e ninguém morreria de inanição. Então, tem muita gente, tem pouca gente com muito, tem muita gente com pouco. Aí o desequilíbrio causado por nós mesmos. Nós falamos, inclusive, sobre essa questão da distribuição em algumas palestras passadas aí, sobre lugares com excesso, né, de alimentos e outros com falta, quanto a essa questão da distribuição, né? É muito duro a gente ver hoje em dia esse tipo de comportamento quando a gente, consumismo exagerado de um lado, né? Outras pessoas sem o que comer, sem o que vestir. Enquanto seres humanos nesse planeta temos muito ainda a evoluir, né?